Em Gênesis capítulo de número 1, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós vemos ali a criação dos céus, da terra e de tudo que neles há. Em Gênesis capítulo 1, Deus inicia a sua criação, cria os astros, o sol para dominar durante o dia, a lua durante a noite. E a primeira palavra manifestada por Deus foi: haja. Haja luz e houve luz. E o interessante é que nós lendo ali passo a passo da criação de Deus, nós vemos sempre no final Deus, sempre o escritor falando: e Deus achou bom, Deus achou agradável. Fez manhã e tarde e Deus achou bom. No sétimo dia Deus descansou da sua criação. Fez os animais, fez as vegetações, os mares, fez a galáxia, o universo, e fez o ser humano como a coroação da criação de Deus. Maravilhoso, tudo aí está perfeito. Mas o raciocínio, a reflexão que eu quero trazer nessa oportunidade é que nós olhando para Gênesis capítulo 1, quando nós olhamos, vemos que Deus criou tudo maravilhosamente e Deus se agradou de tudo isso. Mas quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, há um contraste muito grande. No capítulo 6 e versículo 6, diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Porque a corrupção do gênero humano estava demais. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria, se alegra, ali ele é louvado com aquela criação. Tudo perfeito. Mas por causa da desobediência, do pecado do ser humano, e aí começa a terra a ser corrompida. E aí no capítulo 6, a corrupção do gênero humano. Então esse raciocínio dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração e estou compartilhando nessa oportunidade convosco, Deus chega a anunciar o dilúvio a Noé, no meio de uma geração tão corrupta, uma geração inescrupulosa. A promiscuidade do pecado estava tão grande. O ser humano, nos seus desígnios, no seu coração, não tinha Deus, era só o pecado. E aí Deus chega o momento de anunciar a Noé, né? Confidenciar a ele isso, de compartilhar com Noé. Noé, constrói uma arca porque eu vou destruir toda a carne sobre a face da terra, porque o pecado está demais. E aí Noé constrói, obedece a ordem de Deus, faz aquela arca e se salva Noé, mais 7 pessoas, com os animais que Deus escolheu. Gênesis capítulo 1, Deus cria. Gênesis capítulo 6, Deus destrói agora. É obrigado a destruir e dar outro círculo de vida para o ser humano, outra oportunidade. E os dias atuais que nós estamos caminhando não é diferente, porque o próprio Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, também será na volta do Filho do Homem. Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. O que nós estamos vendo, esse esfriamento, a justiça sendo ignorada entre 8 pessoas, clamam essa pesquisa. De 10, 8 pessoas clamam por justiça. As pessoas estão se sentindo injustiçadas. O pecado cada vez mais. Estão trocando o certo pelo errado, o doce pelo amargo. O adultério hoje se chama amor livre, divórcio, crimes hediondos,
E assim sucessivamente, o pecado está cada vez mais. E a palavra de Deus fala em 2 Pedro, é aqui que eu quero fechar esse raciocínio espiritual, esse devocional nessa manhã matinal. 2 Pedro capítulo 3, 7 e 8, você vai ler lá, tem a oportunidade de você acompanhar, você pode ler e vai ver que tudo isso já está guardado, diz a Bíblia, para o fogo. Então, quando Jesus voltar, que levar a sua igreja, aqueles que esperam, porque nós somos da doutrina pré-tribulacionista, que cremos que a igreja não vai passar pela tribulação e ela vai ser levada aos céus, né? Essa ascensão da igreja até as nuvens, onde se encontrará com Cristo, e lá Cristo levará para as mansões celestiais. Mas terá um retorno de 1000 anos que nós estaremos morando numa nova terra, um novo céu. Glória a Deus, um novo recomeço. Então eu acredito, louvado seja Deus, que tudo isso está caminhando. Os sinais estão aí, mostrando a volta do Senhor Jesus Cristo. E não tem outra saída. A saída é correr para os pés do Senhor, é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra e tirar como um exemplo. Gênesis capítulo 1, Deus criou. Gênesis capítulo 6, Deus destruiu. Teve com Noé uma nova geração, uma nova oportunidade para o ser humano. E de lá para cá, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, uma nova oportunidade do homem se reconciliar com Deus e agora ter uma vida com o Senhor. Deixar suas velhas hábitos de vida pecaminosa e voltar a Cristo enquanto se pode achar. Amém? Deus abençoe, um forte abraço a todos.